religião do gesto e do sacramento. Então, essa foi a grande afirmação deles, né? O sacramento, a liturgia, as hierarquias, né? Os decretos do Papa, né? Então, a autoridade papal como vigário de Cristo. Então, foi isso que eles reafirmaram. Então, houve de fato uma certa iniciativa por parte de alguns teólogos tentando uma reaproximação com esses reformadores, e Carlos V tinha até interesse nisso. Só que o Papa não tinha qualquer tipo de interesse de aproximação. Então, com o estabelecimento do Grande Concílio, né, de Trento, houve de fato sim uma reafirmação dos dogmas católicos, uma reorganização de outros, tá certo? A inclusão de outros livros no cânon e a criação de muitos grupos para de fato se opor à reforma protestante. Então, causar aquilo que já estava dividido, acentuar essa divisão, né? Então, aquilo foi acentuado. Aí eu quero trazer aqui um pouco do conteúdo aqui de História dos Concílios Ecumênicos. História dos Concílios Ecumênicos de Giuseppe Alberigo, editora Paulus, para a gente trazer uma visão, né, a visão mais do viés católico, né, sobre a necessidade do concílio e como isso se desenvolveu. Da página 324, do Lateranense V a Trento. Do Lateranense V a Trento. O apelo ao concílio. Veja só como se desenvolveu. Em Roma ignora-se mais ou menos tudo o que é preciso dizer sobre a fé. Uma prova clamorosa disso temos no último concílio romano, entre os artigos pueris redigidos com superficialidade. Então eles criticam aqui, eles mesmos criticam, né, a superficialidade do Lateranense V, um concílio, né, que houve. Eles admitiram em princípio que a alma humana é de si imortal, e que um padre está obrigado a recitar uma vez por mês a sua oração, se não quiser perder o próprio benefício. Esse juízo cruel sobre o Lateranense V foi escrito por Lutero no seu apelo à nobreza cristã da nação alemã, 1520. Depois que ele escreveu as suas teses sobre as indulgências, outubro de 1517, tá? 31 de outubro, que tiveram ampla difusão pela imprensa em Roma, começou um processo contra ele. Protegido pelo príncipe, o eleitor da Saxônia, o Dr. Martinho Lutero estava fora de perigo. Suas relações com Roma se agravavam, com confrontos cada vez mais abertos. Já em 1518, pela primeira vez, Lutero apela à autoridade de um concílio. E aí entra aquela questão que já havíamos discutido. O primeiro interesse não é rachar na igreja, é de fato chamar a igreja a uma reconciliação, chamar a igreja a uma reforma, chamar a igreja às bases do evangelho, né? Abandonar as heresias. Mas a arrogância das suas lideranças não permite qualquer tipo de diálogo. Então ele não iria discutir acerca de doutrina com um monge. E aí o que ele prefere? Excomungá-lo. Primeiro ordenar que se arrependa, ele não se arrependendo, excomungá-lo. Excomungando, matá-lo, mas foi apoiado pelos príncipes, e aquilo que já era um desejo, um sentimento entre a população, os comerciantes, os monarcas, os magistrados, já tomou seu curso, né, que foi de fato o racha com a reforma. Pela primeira vez, Lutero apela à autoridade de um concílio. Em 1520 faz de novo, orquestrando brilhantemente a coisa no seu apelo à nobreza, Quando a necessidade o impõe e o Papa é causa de escândalo para a cristandade, quem estiver em condições de fazê-lo deve, como membro fiel de todo o corpo, trabalhar pela reunião de um verdadeiro concílio livre, que foi o que aconteceu com a eleição de Martinho V, né? Um concílio não presidido pelo Papa, e sim por autoridades políticas, né? Magistrados. Um verdadeiro concílio livre, conforme está aqui entre aspas, ou seja, um concílio sem a tutela pontifícia, diferentemente do que ocorreu no Lateranense V. Lutero repete um pouco adiante: que Deus nos ajude a reunir um concílio livre, que leve o Papa a entender que ele também é homem, que não é mais do que Deus,
como arrogantemente se pretende. Assim agindo, Lutero não ignora que está incorrendo nas penas previstas na bula Execrabilis, com a qual o Papa Pio II ameaçava excomungar todo cristão que ousasse apelar a um concílio. Os papas sempre trabalharam contra os concílios, porque os concílios eram uma limitação de seu poder. Então eles nunca apoiaram, tá certo, essa questão dos concílios, nunca apoiaram a possibilidade da realização desses concílios, tá ok? Pelo que foram confirmadas pelo Papa Júlio II em 1513. Ele se desculpa na humilde carta ao Papa Leão X, publicada em 1520, como dedicatório no seu Tratado da Liberdade Cristã. Mas essas bulas para ele não passam de vãs constituições tolas e tirânicas, que de fato são, né? Aliás, a palavra já foi lançada e toda a Alemanha a retoma. Seguindo os passos de Lutero, ela pode ser ouvida em todo lugar, segundo o testemunho de Aleandro, na época da Dieta de Worms, abril de 1521. Ulrich von Hutten dispõe com seus escritos a despertar o espírito conciliarista do século passado. O mesmo é feito pelo chanceler imperial Gattinara. Não é de admirar, pois, que em 1523 a Dieta Imperial, que reúne os príncipes e as cidades livres da Alemanha, tenha concordado, católicos e protestantes, que se fazia necessário um concílio livre cristão reunido em terra alemã. Um concílio livre, a expressão é a mesma de Lutero, cristão, ou seja, geral, mas também fundado na autoridade da Escritura, reunido na Alemanha, para escapar do superpoder papal. Mas também porque os alemães, ao contrário dos italianos, representam a parte mais sadia da cristandade, injustamente maltratada há séculos pelo papado romano. A Dieta não cessará de repetir a sua reivindicação. Até o imperador Carlos V coloca-se na mesma via. Para ele e para seus ministros, um concílio é o único meio para se refazer a unidade do império da cristandade, não só para condenar os erros de Lutero, mas também para obrigar o Papa e o clero a realizar reformas na cabeça e nos membros, de modo a tornar vã a revolta protestante, ou seja, esvaziar o propósito da reforma, né? Fazendo uma reforma na própria igreja. Nas suas memórias, Carlos V notou que durante sua longa estada junto a Clemente VII, como eu já havia falado, em Bolonha, em 1529, por ocasião de sua coroação, ele pediu a sua santidade como algo muito necessário e importante para remediar o que ocorria na Alemanha e os erros que propagavam pela cristandade, que aceitava como único e principal remédio convocar e reunir um concílio geral. Mas Clemente VII não queria ouvir falar em concílio. A parte o medo comum a ele e aos seus antecessores, então, de ceder poder a esses concílios, né, esses concílios de fato engolirem o seu poder, de acordar o conciliarismo sempre latente. O Papa Médici temia que o concílio pudesse censurar a ilegitimidade de seu nascimento, mas genericamente ele está convencido de que uma reforma da Igreja custará caro a esta mesma. A Cúria Romana confirma nessa convicção. Se foi possível arquivar as reformas projetadas ou até mesmo decretadas pelo Lateranense V, não estavam seguros de poder fazer o mesmo agora que as ideias de Lutero despertavam tanta simpatia. E aí você tem essas questões, conforme levantado aqui, todo o clima, né, que estava construindo a necessidade do concílio, né, da convocação do concílio de Trento. Então o Papa Gregório VII estava rejeitando a ideia que estava sendo apoiada até por Carlos V, a necessidade de reunir um concílio e reorganizar a igreja. E reorganizando a igreja, né, combatendo essa simonia, combatendo as indulgências, os crimes, né, que eram cometidos na hierarquia, os escândalos, né, constantes que eram cometidos, a luxúria, a cobiça, a ganância. Então, reestruturando, reorganizando, fazer com que a reforma perdesse sentido, e Carlos V tinha o interesse pela unificação, a reunificação da igreja para o fortalecimento do seu império, né? Então ele tinha todo esse sonho, mas isso não foi apoiado e somente veio acontecer quando de fato a igreja viu que a vaca estava indo para o brejo, né?
que eles estavam perdendo total autoridade na Europa. Convocação do concílio, veja. Era essa a situação da cristandade quando do advento do Papa Paulo III, 13 de outubro de 1534. Como cardeal, o novo Papa havia saboreado todos os prazeres do Renascimento. Como Papa, convenceu-se da necessidade de convocar um concílio, mas precisou de 11 anos para realizar a ideia. A primeira tarefa do Papa foi de garantir colaboradores de valor para reforçar a posição romana. Paulo III alcançou esse objetivo trazendo para o Sacro Colégio homens de alta reputação como Gaspar Contarini, Jean Pietro Carafa, depois Reginaldo Polé e Jacó Sadoleto. Até Erasmo de Roterdã, humanista cristão, foi proposto para o chapéu cardinalício. Isso, da parte do Papa, significava reconhecimento das correntes mais autênticas do humanismo cristão e a confirmação de sua vontade de reforma. A corrente reformadora do Sacro Colégio devia ainda reforçar-se com Marcelo Cervini, João Moroni e o abade Benedito Gregório Cortese. Somente até aqui, para a gente entender, né, o clima que conduziu até o Concílio de Trento. Né? Então, primeiro houve resistência por parte do próprio Papa, que não queria saber nada de concílio, porque isso esvaziava sua autoridade, seu poder, e queria reger de forma plena, total, tanto que Calvino chama ele de anticristo. Né? Então você tem essa questão que já havia pesado na época de Gregório, né? Essa questão de se colocar como o regente total da cristandade. Então ele rejeita, né, isso que o patriarca estava querendo para ele, né, estava alegando para ele essa dominação sobre a cristandade, dizendo que isso era uma atitude semelhante ao que o anticristo tomaria, né? E que na verdade estava dizendo que ele até teria essa autoridade, esse direito, mas ele não fazia uso disso. Okay? Então Gregório já havia rejeitado. Bonifácio VIII resolveu de fato se declarar, né? Não só Bonifácio, antes disso Bonifácio se declarou como sucessor de Constantino e líder de todos os imperadores, e Inocêncio III de fato se colocava como o vigário de Cristo na Terra, né? Como de fato o líder de toda a cristandade. Mas você tem, a partir desse comportamento, sempre a rejeição de uma tentativa de limitação desse poder, como representava o concílio. Né? O concílio, principalmente um concílio fora da Itália, fora dos Estados Papais, na verdade, né? Um concílio na Alemanha, então fora da autoridade do Papa, e um concílio convocado por magistrados e não pelo próprio Papa, né? Com seus representantes, com seus satélites. Né? Então, com isso, ele estaria exposto a decisões que não seriam do seu agrado. Tá, ok? Então, seguindo a reforma e as consequências dela, você tem agora a mais dura consequência, que foi a situação da Guerra dos 30 anos. A igreja se reorganizou, começou a oferecer resistência ao crescimento do protestantismo, da reforma, e com isso vieram os embates. Como consequência dessa reestruturação e da forte reação por parte do catolicismo, houveram embates sangrentos entre as lideranças, né, que aderiram aos grupos reformados e os que se mantinham fiéis ao Papa, o que mergulhou a Europa nos vários conflitos armados e as mortandades ocorridas na chamada Guerra dos 30 Anos, que só veio a ser apaziguada em 30 de janeiro de 1648, na chamada Paz de Westfália, que põe fim ao antigo imperialismo do Sacro Império Romano Germânico e o antigo sonho de Carlos V, tá certo? Querendo reviver Carlos Magno com uma religião e um imperador. Então isso se vai totalmente. Depois da Guerra dos 30 Anos, você tem uma nova forma de negociações internacionais, de acordos internacionais, de uma nova forma de convivência. Inclusive a própria igreja vai sofrer uma transformação com isso, porque esta ligação tão íntima entre igreja e magistrados, igreja e governos, vai perdendo seu sentido, e a igreja vai se tornando uma entidade cada vez mais que se autogoverna, que cuida dos próprios assuntos, e o governo vai se tornando cada vez mais laico. Tá? Então a ideia do governo laico começa a se desenvolver
a partir daí. Claro que ela vai demorar ainda para pegar, né? Então, principalmente porque você tem todo um movimento imperialista, colonialista, e você tem a Igreja Católica dominando essas regiões. Mas, tanto dentro desse contexto europeu, quanto depois, mais rapidamente, nos Estados Unidos, tá? Você vai ter essa nova forma de se lidar com o Estado, né? O Estado ficando à parte, não defendendo a bandeira de uma religião, mas defendendo o direito de se ter religião, de se praticar sua religião, desde que ela não ofereça risco, tá certo? E não promova, né, a sedição. Então você tem essa questão, né, da Guerra dos 30 Anos. Eu quero trazer uma abordagem acerca dela com o conteúdo importante do Dicionário de História do Mundo, da editora Autêntica. Dicionário de História do Mundo. Olha o que ele nos fala aqui acerca da Guerra dos 30 Anos. Vamos lá. A página é de número 327. Guerra dos 30 Anos. Temos aqui, ó. De 1618 a 1648, uma série de conflitos disputados principalmente na Alemanha, nos quais as rivalidades entre protestantes e católicos e as discussões constitucionais alemãs foram gradualmente incluídos numa luta europeia. A guerra começou em 1618 com a revolta dos protestantes boêmios contra o futuro imperador Fernando II. Abarcou a última fase das revoltas holandesas, então já tinham revoltas holandesas contra a dominação espanhola, tá? Depois de 1621, e foi concentrada num confronto franco-habsburgo nos anos seguintes a 1635. Por volta de 1623, Fernando havia surgido vitorioso na revolta boêmia. Então a situação na Boêmia ele conseguiu controlar de fato, saiu vitorioso, né? E com a ajuda espanhola e bávara, então os bávaros eram aliados católicos e estavam junto com Fernando e conseguiram então impor uma vitória na Boêmia contra os protestantes. Então você tem essa situação de disputa de territórios. Quem vai dominar tal território? Havia conquistado o Palatinado de Frederico V, mas suas ambições alemãs e sua aliança espanhola despertaram as apreensões das nações protestantes da Europa e também da França. Em 1625, Cristiano IV da Dinamarca reiniciou a guerra contra os imperialistas católicos, como líder de uma coalizão contra os Habsburgos organizada pelos holandeses. Depois de sofrer uma série de derrotas nas mãos de Tilly e Wallenstein, a Dinamarca se retirou da luta no Tratado de Lübeck e o imperador atingiu o auge de seu poder. E aí você tem um revés, né, um terrível revés aí sofrido pelas forças protestantes. A entrada da Dinamarca e a sua derrota para essas forças católicas, esse imperialismo católico, né, a sua saída da guerra no acordo de Lübeck. A entrada da Suécia na guerra sob Gustavo II, Adolfo, levou a reversões imperiais. Depois que Gustavo foi morto em Lutzen, 1632, o chanceler sueco Oxenstierna financiou a Liga de Protestantes Alemães de Heilbronn, 1633, que se dissolveu depois de uma pesada derrota militar em Nordlingen, em 1634. Em 1635, o Tratado de Praga acabou com a guerra civil na Alemanha, mas no mesmo ano a França, em aliança com os suecos e com as Províncias Unidas, entrou em guerra com os Habsburgos. A maioria das questões foi solucionada depois de 5 anos de negociações no Tratado de Westfália de 1648. Mas a Guerra Franco-Espanhola continuou até o Tratado dos Pirineus de 1659. Aí questões entre França e Espanha também, né? E a França, inclusive dentro dela, haviam muitas representações protestantes. Então somente até aqui, que aí ele vai passar a falar especificamente acerca de outras guerras que houveram na região como reflexo dessa também. Mas a mais importante
é essa questão da Guerra dos 30 Anos, que foi resolvida, né, no Acordo de Westfália, e depois a Guerra Franco-Espanhola, resolvida no Acordo dos Pirineus. Mas aí nós vemos as consequências, né, como conflitos armados em decorrência dessa influência ou católica ou protestante disputando a região. Então, depois dessas situações de guerra, houveram intensas transformações na Europa, né? Até na forma de lidar, uma forma mais dada, né? Mais aberta ao estabelecimento de acordos para apaziguamento da situação e assim prosseguindo, né, no seu desenvolvimento, uma vez que os países a essa altura estavam interessados em estabelecer, tá certo, suas colônias, em prosseguir com o movimento de expansão de sua influência para outros territórios. Então eles cada vez mais foi esvaziado, né, essa questão desse interesse, tá certo, por esses conflitos, esse interesse ligado a essa disputa por religião. Então seguimos aí para o último ponto que eu quero destacar. Depois desses eventos, com o paulatino apaziguamento da situação política, né, no continente, a Paz de Westfália de 1648, por exemplo, continuaram prosseguindo o desenvolvimento das importantes correntes filosóficas que tiveram início no Renascimento, ainda no século XIV, com o renovado interesse. Vamos seguir. Desenvolvimento das importantes correntes filosóficas que tiveram início no Renascimento, ainda no século XIV, com o renovado interesse na cultura greco-romana, tá certo? E o humanismo, com a crescente valorização das ciências, o racionalismo e as duras críticas ao tradicionalismo, e enfim, o iluminismo, com cada vez mais independência da Igreja. Então, depois dessas situações que vieram a levar aos conflitos, né, os duros conflitos aí ao longo dessa Guerra dos 30 Anos e outros conflitos mais que se desenvolveram depois desse, né, como consequência, você tem Então, como eu estava falando, depois desses graves conflitos, né, que ocorreram, você tem cada vez mais uma concórdia, né, entre estas forças e o desenvolvimento que já estava tendo no campo tanto do Renascimento, né, que já estava em curso, inclusive surgindo aí muitas figuras ditas aí como humanistas cristãos a partir do Renascimento, o humanismo, a valorização desses conhecimentos e cada vez mais um anseio por independência da imposição da Igreja Católica. Com a Contra-Reforma você vai ver a tentativa do catolicismo de endurecer o seu controle, inclusive com a imposição do Index, que proibia a leitura de certas obras, né, que eram tidas como perigosas, que eram tidas como nocivas aí para a mentalidade católica nesses países que estavam sob sua influência, tá ok? Mas, em contrapartida, você tem outras cortes que estão dando apoio a esse desenvolvimento. Você tem outros países que dão mais liberdade, tá certo, a esse desenvolvimento. É isso que a gente vai ver no verbete que eu estou consultando aqui, junto com vocês, que trata do iluminismo, tá certo? Então, o iluminismo é um encabeçamento, tá certo, desse processo, desde do Renascimento, a busca, né, dessa cultura greco-romana, o humanismo, o racionalismo, como colocado aí, que são outras correntes filosóficas que também se desenvolvem nessa época, e o iluminismo, onde eles de fato querem uma emancipação total, tá certo, desse filtro da Igreja Católica, sendo ele agora as novas luzes, né, os novos iluminados, que vão produzir agora o conhecimento. Então quero ler com vocês Dicionário de Filosofia Nicola Abagnano, tá certo? Da editora Inf, a página 618, que fala sobre iluminismo. Vamos ver o que ele nos diz aqui acerca essa importante corrente de pensamento. Olha só. Por iluminismo moderno, costuma-se entender o período que vai dos últimos decênios do século XVII aos últimos decênios do século XVIII. Esse período muitas vezes é designado simplesmente como iluminismo, ou iluminista, né? Ou século das luzes. Primeiro, o iluminismo, por um lado, adota a fé cartesiana na razão.
E, por outro lado, acha que é bem mais limitado o poder da razão. A lição da modéstia, que o empirismo em inglês, então o empirismo somente é aquilo que pode ser testado, provado, tá ok? Que de fato constitui conhecimento válido. Sobretudo em Luke, dera as pretensões cognitivas do homem não é esquecida. O empirismo, aliás, passa a fazer parte integrante do iluminismo. A expressão típica dessa limitação dos poderes da razão é a doutrina da coisa em si, lugar comum do iluminismo. E como tal, compartilhado por Kant, essa doutrina significa que os poderes cognitivos humanos, tanto sensíveis quanto racionais, vão até onde vai o fenômeno, não além. Assim, o iluminismo é caracterizado, em primeiro lugar, pela expressão da crítica racional aos poderes cognitivos, portanto, pelo reconhecimento dos limites entre a validade efetiva desses poderes e as suas pretensões fictícias. O criticismo kantiano, que com Kant afirma pretende levar a razão ao tribunal da razão, nada mais é que a realização sistemática de uma tarefa que todo iluminista assumiu. Aí surgem aquelas críticas, né? Crítica da razão pura, surgem diversas críticas a esses processos cognitivos devido à suspeita que se está levantando agora em relação à sua capacidade. E aí, com essas críticas, surge um antagonismo absurdo entre os novos pensadores e o escolasticismo, que foi o grande desenvolvimento cultural, intelectual da Idade Média, né? Da Igreja Católica. Então você tem agora um embate muito forte entre eles. Então essas novas mentes, de fato, querem se emancipar totalmente da influência que a Igreja Católica exerceu. E, na verdade, não somente influência, mas do domínio, da tirania que a Igreja Católica continua exercendo nos países que estão sob sua influência. Tá, ok? Aí você tem a Companhia de Jesus, né? Você tem a Inquisição, você tem o Index, você tem o controle que eles exercem ainda sobre essas regiões. Ao lado dessa limitação dos poderes cognitivos, primeira característica do iluminismo, por ser o primeiro efeito do compromisso de entender a crítica racional, de estender a crítica racional a qualquer campo, há outro aspecto fundamental desse mesmo compromisso. Não existem campos privilegiados, dos quais a crítica racional deva ser excluída. Nesse segundo aspecto, o iluminismo, mais que extensão, é correção fundamental do cartesianismo. Isso. De fato, para Descartes, a crítica racional não tinha direitos fora do campo da ciência e da metafísica. Os campos da política e da religião deveriam continuar sendo tabus. E no próprio campo da moral, Descartes acha que a razão não deve sugerir coisa alguma, a não ser a reverência às normas tradicionais. O iluminismo não aceita essas renúncias cartesianas. Seu primeiro ato, aliás, foi estender a indagação racional ao domínio da religião e da política. O deísmo inglês é de fato a primeira manifestação do iluminismo. Consiste na tentativa de determinar a validade da religião, entre aspas, nos limites da razão, como dirá Kant, mas de uma razão cujas possibilidades já foram delimitadas previamente pela experiência. Por outro lado, os tratados sobre o governo de Locke iniciam a crítica política iluminista, depois retomada e levada a termo por Montesquieu, Turgot, Voltaire e pelos escritores da Revolução Francesa. No domínio da moral, a teoria dos sentimentos morais, 1759, de Adam Smith e as obras dos moralistas franceses La Rochefoucauld, Le Bruyère e Vauvenargues, que punham em evidência a importância do sentimento e das paixões e da conduta do homem, bem como as doutrinas morais de Hume, marcam a abertura desse campo de indagação à crítica racional e à busca de novos fundamentos para a vida moral do homem. Ao mesmo tempo, a obra de Beccaria, Dos Delitos e das Penas, 1764, abria a indagação racional,
o domínio do direito penal. Obviamente, os resultados obtidos em todos esses campos são diferentes e a sua importância varia, mas o significado do iluminismo não consiste na soma de seus resultados, porém no fato de haver aberto à crítica domínios até então fechados, e por haver iniciado em tais domínios um trabalho eficaz que desde então não foi interrompido. Então temos aí, só para entender um pouco da força, né, desse movimento iluminista que está se desenvolvendo e como ele estabelece essa possibilidade de crítica sobre todos os campos do saber, não se excluindo de nenhum deles. O que Descartes tentou fazer, né, em relação à moral, à religião, à política. Mas não foi aceito, de fato. Muitos pensadores começaram a estabelecer sua análise e sua crítica sobre cada uma dessas áreas. Tá, ok? O deísmo em relação à religião, por exemplo. O racionalismo. Então você tem, a partir dessa manifestação, né, desse desenvolvimento, posteriormente na teologia, a absorção, tá certo, desses ideais iluministas e os questionamentos fortes, né, profundos que vão haver sobre a autoridade bíblica. Então primeiro se rejeita o autoritarismo do papado, da igreja, né, essa tirania. Depois começa-se a dissecar, a fazer uma análise e colocar a Bíblia de fato no mesmo patamar de qualquer outra literatura. Tá, ok? E aí, a partir desse ponto de vista crítico, dessa análise, desses pressupostos antissobrenaturalista, empirista, né, racionalista, a partir desses pressupostos vai se estabelecer então uma dúvida, né, em relação à autoridade e o conteúdo revelacional da Sagrada Escritura. Então vai se rejeitar essa possibilidade da Bíblia como autoridade revelada, né? Aí surge a chamada alta crítica textual. Então, a alta crítica textual vai de fato estabelecer essa crítica às fontes, à autoria